Palavra da Verdade. Devocional de 4 de abril. As palavras da oferta perfeita. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça rendeu o espírito. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. João 19:30 e Lucas 23:46. As duas últimas palavras da cruz, registradas pelos evangelistas Lucas e João, referem-se ao mesmo momento, o clímax da humilhação de Cristo na hora da sua morte. A sétima sentença, registrada por Lucas em discurso direto, é referida por João em forma narrativa, quando o evangelista observa que Jesus rendeu o Espírito. Já mencionamos em outra devocional que o mistério da cruz deveria calar todo o ruído do nosso coração ante qualquer contradição da vida. Pois não há maior paradoxo do que este: Cristo crucificado, o justo pelos injustos, o Filho amado em quem o Pai se compraz, bebendo o cálice da ira divina, o ofendido pagando a dívida pelos ofensores, o Santo de Deus que se fez pecado, aquele que é a ressurreição e a vida, tombando no cadafalso da morte. Ninguém poderia expressar melhor o significado daquele momento que não o Senhor. Talvez nenhumas expressões poderiam ser mais paradoxais do que as duas últimas palavras da cruz. E, por certo, a declaração mais expressiva do significado da morte de Cristo é: está consumado, pois a última palavra da cruz decorre dessa, e a ela está ligada. Ambas se complementam. Jesus consumou a obra que o Pai lhe confiou ao entregar sua vida. À luz do seu contexto, a declaração está consumado nos aponta pelo menos 3 verdades sobre o significado daquele momento. Em primeiro lugar, ela significa que a morte de Cristo cumpriu plenamente as promessas de Deus. João havia utilizado o mesmo verbo 2 vezes em conexão com o cumprimento das Escrituras, no verso 28, ao registrar: vendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para se cumprir ou se consumar, como no original, a Escritura disse: tenho sede. Na primeira ocorrência temos a mesma forma verbal. Na segunda, é o mesmo verbo flexionado de outra forma. É o mesmo termo também utilizado na expressão recorrente para se cumprir a Escritura, versos 24 e 36. Como observou F.F. Bruce em seu comentário de João, está consumado significa que todas as profecias que deviam se cumprir com sua paixão agora tinham se concretizado. Em segundo lugar, está consumado significa que a morte de Cristo realizou plenamente o propósito redentor de Deus. Em suas diversas ocorrências nos evangelhos, o verbo é usado para referir-se ao ato de completar, aperfeiçoar. Novamente citando Bruce, todo o propósito com que o Pai tinha enviado o Filho ao mundo tinha agora seu cumprimento garantido, e uma vez que este propósito incluía a salvação do mundo e a providência de vida eterna para todos os crentes, tanto a salvação como a vida eterna já podiam ser obtidas livremente. Jesus mesmo, em sua oração sacerdotal, presta contas ao Pai dizendo: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, em João 17:4. A morte de Cristo, portanto, não foi um acidente de percurso. Ela foi planejada desde a eternidade para nossa redenção. Por isso, Pedro, em referência a essa morte, lembra aos cristãos que o sangue de Cristo é conhecido com efeito antes da fundação do mundo, em 1 de Pedro 1:20a. Foi sabendo que o Filho cumpriria sua vontade que o próprio Pai testemunhou do céu no batismo dele: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo, em Lucas 3:22. Em terceiro e último lugar, está consumado significa que a morte de Cristo satisfez plenamente a justiça de Deus, trazendo reparação quanto ao pecado dos que nele creem. Este é o sentido da palavra expiação. A forma verbal aponta para um evento de caráter permanente. Um fato interessante é que a expressão utilizada por Jesus era a mesma usada nos carimbos das notas promissórias, nos recibos de impostos pagos e em documentos penais dos tempos bíblicos. Tetelestai era a palavra carimbada ou escrita no documento pelo juiz ou oficial responsável quando o imposto, a dívida ou a pena eram pagos, significando quitação plena, geral e irrevogável para não mais repetir. Tetelestai, está consumado,
é a palavra da oferta perfeita, da completa expiação, do total pagamento e do cancelamento do escrito de dívida que era contra o pecador. Significa que não há mais necessidade de sacrifícios, nem temos necessidade dos méritos dos santos ou da Virgem, como ensinam alguns. Nem precisamos mais fazer coisa alguma para conquistar nossa redenção. A morte de Cristo foi suficiente para expiar os pecados de todos aqueles que nele creem, com uma única oferta, para não mais repetir. Está consumado, portanto, é o testemunho do próprio Redentor do caráter triunfante da sua morte. E foi pela certeza de que tudo estava consumado que nosso Salvador pôde soltar seu último brado no que podemos chamar de as palavras da entrega. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Temos aqui mais um cumprimento da Escritura, onde vemos a manifestação da total confiança do Filho ao render sua vida aos cuidados do Pai. Ele cita a Escritura que diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Em Salmos 31, 5. Mas também vemos aqui a oferta voluntária, fazendo-nos lembrar o que Deus prometera por boca de Isaías. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Isaías 53, 12a. É por causa da perfeita expiação conquistada por Cristo em sua morte que podemos cantar: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.